Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos acompanhados por Sean Fu, analista financeiro e especialista em China, para discutir algumas das guerras de cadeias de suprimentos e o conflito econômico mais amplo em andamento. Obrigado por dedicar seu tempo. Claro, é bom, Sir Smith. Então há muitas coisas acontecendo na atual guerra econômica. Da última vez, focamos principalmente na China e nos Estados Unidos. Eu quero voltar a esse assunto, mas a Europa também tem aparecido nas manchetes devido às sanções contra a Rússia. Achei que esse poderia ser um bom ponto de partida, porque parece que Donald Trump agora avançou com a aplicação de sanções às duas principais empresas petrolíferas da Rússia, o que é um passo bastante interessante. Ele vinha sendo cauteloso em relação a sancionar a Rússia, simplesmente porque queria melhorar as relações com o país. Pelo menos, foi o que ele disse. Nem o próprio Joe Biden queria sancionar essas empresas petrolíferas russas. Não por boa vontade, mas porque, se você sanciona as empresas de petróleo, o preço do petróleo sobe e qualquer perda de exportação que os russos tivessem seria compensada pelos preços mais altos. Essa era a principal preocupação dele. O Ocidente seria punido e a Rússia permaneceria em grande parte intocada. Ainda assim, não se deve descartar a gravidade dessa sanção. Então eu queria te perguntar, como você avalia as consequências disso? Porque trata-se principalmente de sanções secundárias, sanções contra a China, a Índia e outros países por continuarem comprando petróleo da Rússia, o que de certa forma eles são obrigados a fazer. Está correto? Yes, more or less. Sim, mais ou menos. Acho que o Trump, neste momento, está sob uma pressão muito grande. Uma dupla pressão. Toda a economia dos Estados Unidos, toda a guerra comercial, está baseada em obter vantagem sobre a China. Acho que todos nós temos falado, nos últimos meses, até nos últimos 12 meses, sobre como os Estados Unidos não podem travar guerras econômicas e guerras físicas em frentes diferentes. Você não pode, confrontar a China enquanto está lutando ou ajudando Israel. Você não pode realmente se concentrar na China se está lá na frente oriental, ajudando a Ucrânia. Então, o que Trump está fazendo agora é tentar se desvencilhar os Estados Unidos de todas essas diferentes confrontações para poder se concentrar na China. Mas o grande problema aqui é que a China jogou várias cartas que surpreenderam o governo nos últimos meses. Acho que 3 grandes cartas foram jogadas. A primeira foi deixar de comprar qualquer exportação de soja dos fazendeiros americanos. Essa é grande. A segunda foi a carta das terras raras. Basicamente, a China não vai fornecer terras raras aos Estados Unidos. E o problema com isso é que agora a China pode dizer aos países que usam essas terras raras: se vocês estão usando nossos componentes, temos o direito de ditar, ou pelo menos influenciar, se podem vender esses componentes aos americanos. Então isso também está deixando Trump bastante preocupado. E por outro lado, a China reduziu suas importações de energia dos Estados Unidos a zero. Então estamos falando de nada de GNL, nada de carvão e nada de petróleo bruto também. Se olharmos para as sanções contra a Rússia de uma perspectiva puramente econômica, há uma agenda de curto prazo e uma de longo prazo. Agora, se você conseguir coagir o mundo a parar de comprar petróleo de Putin, é óbvio quais serão os efeitos para os Estados Unidos. Os preços do petróleo sobem, o que de fato aconteceu, cerca de 7%. E isso realmente ajudou a conter a queda nos preços do petróleo quando os produtores americanos estavam sofrendo, certo? A China não está comprando deles. O custo de produção é muito alto. Então, na prática, Trump está tentando salvar também os produtores de petróleo americanos. E agora que o mundo está sendo coagido a um ponto em que não se pode comprar petróleo da Rosneft ou da Lukoil, essas são as duas principais produtoras e exportadoras russas, de onde mais você vai obtê-lo? No momento, os europeus não têm escolha, a não ser comprá-lo dos Estados Unidos. E há até rumores de que a Índia também está reduzindo o fornecimento.
Então isso é um pouco de uma manobra para salvar a indústria petrolífera americana, permitindo que Trump exporte mais energia americana para o mundo. Agora, isso é no curto prazo. Quando olhamos para a agenda de longo prazo, Trump quer que a guerra com a Rússia acabe, não exatamente por altruísmo. Foi porque, lá em março e abril, acho que todos lembramos que os russos, Putin e sua equipe, estavam discutindo de forma bastante casual projetos de terras raras com os americanos, certo? Mas como é que você vai fazer isso se há uma guerra física, uma guerra cinética acontecendo na Ucrânia? Não dá. E se olharmos para as declarações de Trump, ele está bastante satisfeito em permitir que os russos, você sabe, capturem ou integrem qualquer território que possuam até as linhas de frente, onde quer que estejam agora. O que significa que quaisquer terras raras, se estiverem sob território ucraniano, ficarão sob controle russo. Então, o que Trump quer fazer também é se desvincular da dependência chinesa em relação às terras raras, como uma forma de trabalhar com os russos no desenvolvimento desses recursos subterrâneos. Isso, mais ou menos, também faz parte da agenda de longo prazo. Como os chineses estão planejando se ajustar a isso? Porque há algumas questões, especialmente com o gás, considerando que existem gasodutos e oleodutos, vai ser muito difícil para os policiais do mundo monitorarem parte desse comércio. Vai ser mais fácil com a Índia, é claro, já que os russos usam navios. Mais uma vez, os países ocidentais tentam, de certa forma, criminalizar isso, o que se percebe na linguagem. Todos os jornalistas têm que se referir a isso como uma frota sombria, sabe? Esse tipo de rotulagem de sempre. Mas quando tínhamos Biden, muitas das sanções contra a Rússia e das ações contra a Rússia tinham um componente chinês muito forte. Sob a administração Biden, vários altos funcionários explicavam regularmente por que essa era uma guerra brilhante. Por exemplo, Keith Kellogg foi muito claro ao dizer que essa era uma guerra brilhante. Ele comparou isso a Sun Tzu, porque argumentou que, veja bem, estamos usando os ucranianos para eliminar a Rússia como rival estratégico. E se conseguirmos tirá-la do grupo das grandes potências, então os Estados Unidos poderão concentrar todos os seus recursos em conter a China. Essa era a genialidade da estratégia. Mas em vez disso, é claro, vimos a China e a Rússia se aproximando. E com Trump, no geral, o mesmo objetivo estava presente. Mas ele pensou inicialmente, vamos trazer a Rússia para o nosso lado. Podemos fazê-lo se afastar um pouco da China. E novamente, a China também é um componente fundamental dessa guerra. Mas considerando o quanto depende da China, ou do foco na China, como você espera que a China responda a isso? Porque a minha impressão era de que Pequim mais ou menos entendia que se os russos forem derrotados, a China será a próxima na linha de corte. Certo. Acho que há duas maneiras de olharmos para isso. Primeiro, não acredito que os americanos possam confrontar a China imediatamente. Se estamos dizendo que Trump vai até o fim, com o pé no acelerador, isso significaria expulsar muitos bancos chineses e muitas refinarias de petróleo chinesas do sistema global, certo? E nós meio que já sabemos como isso funciona. Isso significa potencialmente confiscar seus ativos, potencialmente expulsá-los do sistema SWIFT. E, mais uma vez, não se pode usar o sistema de pagamentos baseado no dólar. Agora, se isso acontecesse, quebraria instantaneamente o comércio global, e qualquer desastre que tenhamos visto nos últimos 6 meses seria ampliado de 5 a 10 vezes pior. Por outro lado, os chineses também não vão realmente arriscar isso. Então, eles vão apenas jogar um jogo de whack-a-mole com os americanos, com Trump, do mesmo jeito que fizeram nos últimos 2 ou 3 anos com o governo Biden. Agora a questão é que estão tentando mirar em 2 empresas de petróleo específicas, certo? A Rosneft e a Lukoil. O que impede que elas criem intermediárias onde a Lukoil e a Rosneft possam vender sua carga para uma empresa e essa empresa venda para o restante da Ásia e também para a China.
Elas sempre podem abrir suas próprias subsidiárias intermediárias ou empresas de fachada para movimentar os volumes russos. Então, a menos que o governo Trump parta para um embargo econômico total ou uma confrontação com toda a economia chinesa, tudo isso pode ser contornado. E vimos que desde 2022, 2023 e 2024, houve muitas frotas sombra, como você mencionou, muitos comerciantes independentes entrando no mercado. Empresas dispostas a assumir o risco compram petróleo russo com um grande desconto e depois o revendem para outros países. E claro, um dos países compradores é a China. As margens são tão grandes que eles estão dispostos a correr o risco. Quando se trata de sanções, precisamos entender que a China e a Rússia estão tão próximas que mesmo que fosse necessário transportar carga do leste da Rússia, passando pelo Japão, descendo pela Coreia do Sul até a China, ainda seria uma distância curta. Os navios chineses podem fazer a viagem praticamente sem riscos. As seguradoras nem precisam recorrer, por exemplo, a Lloyd's de Londres ou a outras seguradoras ocidentais. Podem simplesmente resolver tudo internamente usando seguros chineses. Portanto, não acho que isso vá representar um grande problema logístico ou mesmo financeiro para os chineses. Vai ser apenas um grande incômodo e um enorme jogo de bate-martelo. É interessante o que você disse sobre seguros, porque nesta guerra econômica, isso continua se espalhando, se ramificando. Ou seja, se você não pode usar portos ocidentais, use portos diferentes. Se você não pode usar uma moeda, se não pode usar os bancos, aos poucos tudo isso está criando incentivos para construir uma nova arquitetura econômica. E o seguro, é claro, a novidade, porque o Ocidente, especialmente os britânicos, quase monopolizaram essa área. Mas agora, por necessidade, há diversificação aqui também. O petróleo, porém, é interessante, porque se há dinheiro a ser ganho, sempre há uma maneira de contornar. Mas vimos que os alemães foram, na verdade, os primeiros a implorar aos Estados Unidos por isenções. O que é bem, no mundo da política, meio engraçado, porque os europeus estão entre os mais belicistas, os defensores mais ferrenhos da escalada da guerra contra a Rússia. E também querem mais sanções por parte dos Estados Unidos. Claro que assim que os Estados do Sul sancionam o petróleo russo, a Alemanha descobre que algumas de suas maiores refinarias são, na verdade, de propriedade russa, em seu próprio território. E isso é muito problemático. Então você acha que os europeus serão poupados? Porque, como você disse, o aumento dos preços do petróleo pode beneficiar os produtores americanos. Mas os europeus, eles são consumidores, compradores, eles vão acabar sendo duramente atingidos por isso. Bem, não tenho exatamente certeza do que o Trump vai fazer, certo? Quero dizer, ele é tão imprevisível, não temos ideia, mas os europeus estão realmente presos em um dilema. E o Ocidente também está realmente preso em uma... A aparência disso tudo é muito ruim. Então, digamos que o Trump realmente conceda a isenção à Alemanha, certo? Sim, vocês podem refinar qualquer petróleo nas refinarias da Rosneft e não vamos puni-los. O resto do mundo ainda pode comprar de vocês, e outras empresas alemãs ou da Huawei ainda podem obter produtos derivados de petróleo, gasolina, querosene, insumos para plásticos e insumos para fertilizantes. Mas o que isso faz, essencialmente? Isso diz que existem 2 livros de regras no mundo. Um para os Estados Unidos e seus aliados ou parceiros, e outro essencialmente para o resto do mundo. Você pode chamá-los de Sul Global, ou Maioria Global, ou BRICS. E isso apenas dividirá o mundo em blocos maiores. Porque se você está tentando impor esse tipo de punição global, ela precisa ser realmente global. Tem que se aplicar independentemente do país, seja Alemanha, Zimbábue, Tailândia ou China. Precisa ter uma base global ampla. Mas, se isso for feito de maneira tão autoritária, em que o resto do mundo é punido, exceto seus aliados, então realmente causa confusão em todos.
E veremos o mundo inteiro se dividir ainda mais em blocos coletivos. Os BRICS começarão a negociar mais entre si. Com o tempo, os fluxos russos ainda irão para os BRICS. E então os europeus ficarão presos comprando GNR americano, energia americana, porque, pelo menos na minha especulação, se Trump permitisse que as refinarias da Rosneft escapassem das sanções por meio de isenções, é provável que os americanos quisessem que os insumos, o petróleo, o cru, fossem energia americana. Isso só faria sentido para Trump se ele conseguisse essa isenção. Então, a Alemanha está realmente numa situação bastante complicada aqui. Parece, porém, que a estratégia geoeconômica dos americanos pode ser a de que os países que se subordinam ou se submetem, que fazem o que lhes é mandado, receberiam um conjunto de regras, e os países que não fazem receberiam outro. É, digamos, uma forma de restaurar o Império Americano. Mas para os europeus, essa é uma situação bastante terrível, não apenas com os russos, mas também com os chineses. Porque se você está nos Estados Unidos, parece que o que se quer fazer é construir seus blocos geoeconômicos, ou seja, obter lealdade total de seus vassalos e garantir que eles se isolem de seu rival, que é a China. E no momento, ninguém é realmente mais obediente do que os europeus. Acho que falamos da última vez sobre a Nexperia. Esse é um ótimo estudo de caso disso. Como isso está se desenvolvendo agora? Porque da última vez que vi, a apreensão da Nexperia está agora levando as montadoras europeias, especialmente as alemãs. Novamente, por algum motivo a Alemanha continua sendo duramente atingida aqui, a reduzir drasticamente a produção. E vi o ministro das Relações Exteriores da Alemanha voando para a China, ou planejando voar para a China, mas ninguém quer se encontrar com ele. Mais uma vez, o mundo mudou de forma muito radical em apenas alguns anos. Como você está avaliando essa situação? Bem, eu acho que a Holanda cometeu um erro bastante crítico. Há muita especulação de que o ministro holandês agiu por conta própria. Quero dizer, o governo holandês agiu de forma independente. Mas temos outros relatos, como por exemplo, acho que foi o Wall Street Journal, dizendo que talvez os americanos tenham tido alguma participação nisso, certo? Então, não sabemos. Mas a grande questão agora é, por que você iria querer antagonizar os chineses, quando se sabe que há uma disputa em torno das terras raras entre a China e o Ocidente coletivo, especialmente os Estados Unidos? O problema disso é que isso só vai acelerar os esforços da China para criar sua própria cadeia de suprimentos de semicondutores. A China não tem outra opção no momento, a não ser produzir tudo internamente. Um dos principais motivos pelos quais a China investiu na Nexperia e começou a fabricar chips nos Países Baixos é por causa de todas as máquinas de litografia avançadas que podem ser acessadas lá, e também porque o ecossistema de chips nos Países Baixos é bastante bom. Mas o problema é que, se começarem a tomar o controle de empresas chinesas de forma repentina, a China passa a enfrentar a possibilidade de ser cortada do fornecimento de chips nos Países Baixos até a China, já que os chips vão para lá para serem finalizados e reembalados antes de serem enviados ao restante do mercado chinês. Se isso acontecer, que incentivo a China teria para construir mais fábricas na Holanda ou em qualquer outro lugar da União Europeia? Porque, se pode acontecer na Holanda, isso poderia facilmente se repetir em todo o restante do bloco europeu, certo? Talvez não na Hungria, mas outros países também poderiam tomar medidas semelhantes. Isso só vai encorajar a China a redobrar seus esforços no desenvolvimento de semicondutores próprios. E não acho que os chineses vão esquecer isso tão facilmente. Chegaremos então a um ponto em que os chips chineses eventualmente alcançarão os americanos. A Europa ficará mais uma vez em uma situação complicada. Será que será forçada a comprar apenas chips americanos caros? E será que os chineses estarão dispostos a vender chips acessíveis no futuro? Portanto, a experiência da Nexperia não é realmente positiva para a China.
it's not really a good experience for China. It's still amazing. Ainda é impressionante. Bem, nessa viagem, se fosse apenas uma coisa que ele tivesse ido fazer, tentar encontrar uma maneira de conseguir os chips, tudo bem. Mas você sabe, só para recapitular o que aconteceu. O governo holandês primeiro assume o controle de uma empresa chinesa na Holanda que fabrica chips. A China responde dizendo que, bem, se isso é mais ou menos um território apreendido ou ocupado, para usar essa linguagem, nossas subsidiárias não vão mais enviar nada para a matriz na Holanda. Então agora os chips estão acabando. E o objetivo de tudo isso não era garantir a segurança dos chips, proteger as cadeias de suprimento. E agora, de repente, há uma escassez enorme. A indústria automobilística alemã, bem, não entra completamente em colapso, mas precisa reduzir significativamente a produção. Há uma escassez enorme, e eles não sabem o que fazer. Então, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha vai à China. E na sua agenda não está apenas tentar resolver isso, o que implicaria fazê-lo por meio de concessões chinesas, porque, na minha opinião, ele deveria ter embarcado em um voo para os Países Baixos e revertido parte disso. Mas ele não fez isso. Também está no plano dizer aos chineses que deveriam parar de comercializar com a Rússia. E, bem, é como uma lista de exigências. Parece que eles não compreendem muito bem como a mudança no equilíbrio de poder, eu diria, alterou a relação entre eles. É difícil acreditar que isso seja realmente verdade, mas parece haver um certo pensamento delirante em jogo. E nos Estados Unidos também, como você interpreta o desenvolvimento econômico, ou a formação de bolhas, os investimentos que temos em diferentes inteligências artificiais que não estão apresentando o desempenho esperado? Você acha que os Estados Unidos também estão entrando em sérios apuros aqui? Into deep trouble here? I think that both the US and China. Acho que tanto os Estados Unidos quanto a China já perceberam qual será o campo de batalha do futuro, certo? Vai ser em chips, semicondutores e inteligência artificial. Agora, os Estados Unidos e a China estão adotando duas abordagens bem diferentes. A China está fazendo isso de forma muito doméstica. Estão usando boa parte do superávit comercial e do talento local, tentando tornar o processo sustentável. A abordagem chinesa em relação à IA é basicamente criar modelos que sejam bons o suficiente para uso no mundo real. Talvez estejam usando isso para impulsionar hospitais ou desenvolver novas tecnologias, como sistemas de direção autônoma para veículos da BYD. E então, a receita que você obtém a partir daí começa a se reinvestir em IA, tornando-se um negócio autossustentável. Mas os americanos sabem que não têm realmente uma base industrial de manufatura significativa, ao contrário da China. A China é a fábrica do mundo, como todos sabemos, e pode usar isso como uma espécie de supercarregador para toda a sua tecnologia de IA, para impulsionar ainda mais sua manufatura. E então o superávit comercial é reinvestido em IA. Agora, os americanos não têm isso. O que os americanos têm, para o bem ou para o mal, é o sistema de capital fictício de Wall Street. Eles têm a capacidade, por meio do dólar americano e da profundidade de seus mercados de capitais, de dizer ao mundo inteiro para investir nos Estados Unidos, investir em IA americana. E é por isso que, alguns meses atrás, talvez em março ou abril, Trump lançou esse grande projeto chamado Stargate, 500 bilhões de dólares investidos em IA americana. É por isso que estamos vendo muitas dessas empresas, como a OpenAI, investindo na Oracle, e a Oracle investindo de volta na NVIDIA. É um grande jogo de reciclagem de dinheiro acontecendo. E é por isso que estamos vendo muitas dessas bolhas ficando cada vez maiores. Por exemplo, o preço das ações da Oracle subiu 30%. O que equivale, acho, a cerca de $1/3 de trilhão, simplesmente aumentando de repente. Mas, quando você olha nos detalhes, é como se o cliente deles, a OpenAI, estivesse alimentando isso por meio de muita dívida. E se os Estados Unidos quiserem tornar isso sustentável, isso significa que eles precisam tirar a China do jogo da IA. Caso contrário,
não haverá demanda global suficiente para alimentar a bolha americana, para justificar as avaliações, para justificar a receita. Então, se olharmos para todo o jogo dos Estados Unidos contra a China, quando se trata de IA, eles estão operando a todo vapor. É por isso que temos as restrições aos semicondutores de IA. E também é por isso que a China está tentando responder, sem negar à Nvidia, sua receita vinda do mercado chinês. E esse é outro grande motivo pelo qual Trump está desesperadamente tentando reduzir as taxas de juros. Ele quer que todo o sistema americano, as empresas americanas, as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, tenha dinheiro suficiente para tomar emprestado e continuar alimentando o sistema. É, portanto, uma grande aposta. E no momento, é um pouco o filme Stag You're Out. As it stands, right, it's a bit of a coin flip right now. I remember under the Obama administration when Eu me lembro de que durante o governo Obama, na crise financeira global, ele queria escolher quem seria resgatado. Houve uma enorme comoção, especialmente entre os republicanos, de que não era papel do governo decidir quais empresas continuariam de pé e quais iriam à falência. Mas sob Trump, isso chegou a outro nível. O governo dos Estados Unidos agora está se tornando coproprietário dessas empresas de chips. E isso é algo, você sabe, pela experiência americana, bastante inusitado. Você vê tudo isso como um reflexo do desespero nos Estados Unidos? Porque, como você disse, se muitos desses programas de IA agora estão sendo construídos com base em prejuízos, não se sustentam sozinhos, tudo fica em risco. Se não há receita suficiente, não há pesquisa e desenvolvimento, a dívida aumenta e formam-se bolhas. Isso é totalmente insustentável. A tática principal da China é simplesmente continuar. E o tempo, imagino, acabará resolvendo todos esses problemas por conta própria. Yeah, I guess Trump is now embarking on a very big Acho que o Trump está agora embarcando em um experimento muito grande, que é o governo dos Estados Unidos sair por aí comprando participações acionárias, comprando ações de empresas, para reforçar suas cadeias de suprimentos. Agora, o que o Trump está tentando fazer é superar os chineses no próprio jogo deles, certo? Quero dizer, o sistema capitalista americano funciona, de certo modo, se for bem executado. Mas agora, você está tentando se mover em direção a um modelo que a China dominou nos últimos 10, 20, 30 anos. Subsidiar suas próprias empresas. E a China faz isso não exatamente por meio de dívida e déficits, embora também os tenha. É principalmente através dos lucros obtidos com todas as suas exportações, o superávit comercial. E isso pode ser feito de uma forma mais sustentável. Não podemos esquecer que os rendimentos dos títulos chineses ainda estão abaixo de 2%, enquanto os rendimentos dos títulos americanos de 10 anos ainda estão bem acima de 4%. Então, o custo de empréstimo é o dobro. Mas há outro problema fundamental quando se trata de todas essas cadeias de suprimentos. Andar por aí, conversando com os australianos, sabe, queremos extrair terras raras do solo. O grande problema é que há alguns vídeos eu fiz uma piada dizendo que o Trump poderia, de repente, conjurar todas as terras raras do mundo, como se pedisse ao gênio do Aladdin para fazê-las aparecer no deserto do Arizona. Ainda assim, isso não faria diferença, porque o que importa é o refino das terras raras. E um país tem domínio total sobre isso. Cerca de 90 a 95% está na China, porque eles investiram nisso numa época em que os custos eram baixos e as regulamentações ambientais eram muito frouxas, até mesmo na China naquela época. Então muitas dessas instalações, muitas dessas refinarias, já foram construídas. Mas se você pedir aos Estados Unidos, à Austrália ou à Europa para basicamente rasgarem suas políticas ambientais a fim de construir plantas de refino de terras raras, a resposta será um grande e sonoro não. Então, eu acho que o Trump realmente... Bem, não acho que essa questão de participação acionária vai importar muito quando se trata de cadeias de suprimentos. I want to ask about
Quero perguntar, como a China pode reagir a essa apreensão de fundos soberanos russos? Porque desde que essa guerra por procuração contra a Rússia foi desencadeada em 2014, tem havido um esforço para manter o controle da escalada. Ou seja, escalar quando necessário e desescalar quando exigido, a fim de gradualmente drenar os recursos russos, tanto em sangue quanto em tesouro. Mas agora chegamos a um ponto muito crítico. A guerra não está indo como a OTAN esperava. As linhas de frente estão desmoronando. Os europeus estão perdendo muito dinheiro e não há mais financiamento para a guerra. Portanto, parece que, dado o que está acontecendo na linha de frente, há uma enorme pressão agora para que os europeus encontrem novos recursos, porque não podem retirá-los de seus orçamentos nacionais. Então, eles tiveram outra grande ideia, com um pouco de autossabotagem envolvida. Mas vamos simplesmente legalizar o roubo dos fundos soberanos da Rússia. Algo que nem mesmo foi feito durante a Segunda Guerra Mundial, sabe? E aqui está o plano. Eles vão confiscar mais de 200 bilhões de euros e depois começar a entregá-los à Ucrânia para lutar contra a Rússia com o próprio dinheiro dela. Agora, supondo que você esteja na China, e novamente, sabendo que é o próximo na linha de corte, já que as sanções secundárias já estão mirando na China, o que você acha que os chineses farão? Como eles vão reagir a isso? Porque isso é... Sabe, o caso da Nexperia era sobre confiscar empresas de tecnologia, mas confiscar o financiamento, o dinheiro, os fundos soberanos. Isso é... Não acho que as pessoas percebam o quão radical isso é. Que tipo de ondas de choque você acha que isso vai causar no sistema financeiro internacional? Certo. Acho que os chineses também sabem que estão em uma situação um pouco complicada. A China vem se desdolarizando, tem vendido seus títulos do Tesouro, mas se olharmos os números oficiais, ainda há uma quantidade enorme de ativos chineses. Se incluirmos Hong Kong, junto com a China continental, eles ainda detêm mais de $1 trilhão em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. É muito dinheiro. Pelo menos 3 vezes mais do que os russos perderam. E quando se trata de confisco, bem, sempre se pode argumentar que talvez a China esteja disposta a abrir mão de $1 trilhão para abalar o sistema americano. Mas no curto prazo, $1 trilhão ainda é muito dinheiro. Digamos, por exemplo, que Washington o confiscasse. Esse valor poderia ser direcionado para a tecnologia de IA dos SMOs ou para outras partes do sistema americano, a fim de subsidiar a economia. Agora, a questão sobre isso é que isso age diretamente contra os chineses. Então, o que podemos esperar que a China faça nos próximos meses, nos próximos anos, é sair de forma mais agressiva dos ativos dos Estados Unidos, se livrar dos títulos do Tesouro, deixá-los vencer e resgatar, pegar o dinheiro e investi-lo no próximo campo de batalha do futuro, que são os semicondutores e a tecnologia de IA. Talvez comecem a construir mais relações com nações africanas, com os BRICS, ou definitivamente colocar parte disso em ouro. Mas não acho que eles queiram correr o risco de serem chantageados pelos americanos por causa de suas participações em títulos do Tesouro a longo prazo. E é por isso que os chineses, mesmo hoje, ainda tentam agir com um pouco de cautela. Eles não querem simplesmente, sabe, irritar Trump e, de repente, puf, $1 trilhão desaparecer, porque isso sempre pode acontecer amanhã. É um desacoplamento gradual. Bem, acho que outro desafio no dilema chinês é que, por um lado, eles precisam retaliar na guerra econômica, impor alguns custos e pressionar os americanos a reverter algumas de suas decisões. Por outro lado, se os chineses se envolverem demais nesse conflito, nas retaliações, especialmente restringindo terras raras, eles podem ser vistos como um ator econômico pouco confiável ou movido por motivações políticas por outras partes do mundo. Pelo menos, é isso que a União Europeia parece tentar promover toda vez que a China responde a alguma das sanções dos Estados Unidos. Os europeus estão dizendo, vejam, os chineses estão transformando as cadeias de suprimentos em armas.
eles não são confiáveis. Nesses casos, acho que está bem claro para muitos que foram os americanos que começaram isso. Quero dizer, Trump se torna seu próprio pior inimigo quando vai à TV dizendo: "Ei, vamos ter uma guerra econômica com a China. Vai ser fácil de vencer." Depois, quando dá errado, é muito difícil culpar a China. Mas ainda assim, se a China for vista como usando a diplomacia econômica de forma muito coercitiva, isso também não será bom para ela, caso queira construir confiança como uma administradora confiável e apolítica de um novo sistema econômico. Certo. Acho que nesse momento é um grande jogo de, bem, há uma mistura de seriedade com um pouco de jogo de bravata, porque Trump vai se encontrar com o presidente Xi, acho que em alguns dias na Coreia do Sul. Então, ambos os lados estão tentando jogar com suas cartas mais fortes. Agora, as restrições às terras raras vão continuar? Bem, isso realmente depende, certo? Como você disse, os chineses não querem ser vistos como um chamado mau ator, restringindo o suprimento mundial de terras raras. Mas os chineses também estão preocupados com o transbordo. Acho que todos lembramos quando Biden começou a restringir os chips de IA para a China. Alguns desses chips acabaram chegando à China, certo? Talvez por meio de países terceiros, talvez por intermediários, mas sanções sempre podem ser contornadas. Então, se a China realmente impuser esse tipo de sanção ou restrição de terras raras aos países ocidentais, parte disso, naturalmente, também será contornada. Então, a China não pode simplesmente dizer: vamos fornecer para os europeus, vamos fornecer para o resto do mundo, só vamos cortar os Estados Unidos, porque os Estados muito provavelmente tentarão obter suprimentos da União Europeia também. Então, você tem razão ao dizer que a China precisa jogar um jogo de equilíbrio bem delicado. Nesse ponto, tudo depende de como o Trump vai escalar as coisas. Mas eu acho que a China vai enfrentar o Trump. Eles vão pedir concessões a ele. E eu acho que o principal, a joia da coroa que a China realmente quer, é que algumas das restrições sobre semicondutores, especialmente a compra de todas aquelas máquinas avançadas da ASML na Holanda e da Tokyo Electron no Japão, sejam retiradas. Agora, existem outros termos e condições? Talvez, mas eu não vejo a China realmente afrouxando sua aliança econômica, sua parceria econômica com a Rússia. Não acho que eles vão parar de comprar petróleo russo. Não, parece improvável. Mas eu acho que haverá algumas perturbações de curto prazo. E, novamente, neste momento, é importante para o Ocidente ter algumas vitórias de relações públicas também. Esses esforços dos Estados Unidos para capturar certas regiões econômicas, usá-las não apenas para se isolarem de outros centros, mas também para se engajarem na guerra econômica. Bem, é um pouco como uma guerra convencional. Sempre é bom ter seus procuradores se lançando contra seus adversários. Costumo dizer que, com os russos, os americanos estão lutando até o último ucraniano e até o último euro. E parece que é isso que estão fazendo. Mas também se vê, do outro lado do continente euroasiático, isto é, o Japão, que eles estão agora sob pressão, não é? Para se juntarem à guerra econômica dos Estados Unidos. Então, eles também estão conseguindo fazer com que os japoneses se isolem da Rússia. Sim. Bem, eu não acho que isso vai ser muito bem sucedido. Acredito que Glenn Deason realmente conversou com os japoneses e tentou incentivá-los a cortar o petróleo russo, mas a economia do Japão está em um estado tão terrível que eles simplesmente não conseguem fazer isso. Agora, 90% da matriz energética do Japão vem de importações, certo? Eles não são autossuficientes em energia, e grande parte dela vem da Rússia, especialmente no caso do GNL. O problema para o Japão é que se eles realmente ouvirem os americanos, vão acabar se condenando a longo prazo. Neste momento, suspeito que os japoneses estejam apenas jogando um jogo de espera muito longo. Eles esperam que o pesadelo Trump simplesmente desapareça depois de 3 ou 4 anos, e que talvez todas as tarifas sumam magicamente, dando um pouco de fôlego às indústrias japonesas.
Mas, se o Japão seguir os americanos, o resultado será bastante inesperado, previsível até. Muitas indústrias japonesas não conseguirão competir, especialmente na Ásia, onde a China está dominando em toda a cadeia de suprimentos. Quando se trata de indústrias críticas, como a de veículos elétricos, o Japão simplesmente não consegue competir. Então, os únicos mercados restantes são aqueles que excluem a China, e muito provavelmente serão os americanos. E nós sabemos o que Trump quer, que construam suas fábricas nos Estados Unidos. Portanto, se isso continuar por um longo período, e o corte do petróleo russo acelerar a dor, as indústrias japonesas não terão escolha a não ser se mudar completamente para o Ocidente, para os Estados Unidos, para sobreviver. Isso pode, na verdade, desencadear um processo considerável de desindustrialização no Japão, ao estilo da Alemanha. Não acho que o Japão realmente queira seguir por esse caminho, mas nunca se sabe, não é? Nunca se sabe. But you never know, right? You just never know. So, yeah, America's frontline states. Então, sim, os estados da linha de frente da América, para usar esse termo, não estão indo muito bem. Mas parte do objetivo dos estados era restaurar seu poder econômico por meio de diferentes meios, ou seja, enfraquecendo seus adversários, principalmente a China. Também vimos esforços para canibalizar alguns dos mercados dos aliados, incluindo o da China. Quando os alemães começaram a enfrentar dificuldades com os altos custos de energia, suas empresas deixaram de ser competitivas. Os americanos intervieram, oferecendo subsídios para atraí-los através do Atlântico e assumir suas indústrias. Trump foi muito claro sobre seus objetivos em relação a Taiwan. Ele achava que a indústria de semicondutores deles deveria ser transferida para os Estados Unidos. Então, no geral, canibalizar seus adversários era bem, isso está realmente sendo bem sucedido? Porque agora vejo Bessant aparecendo na TV, falando sobre como o desenvolvimento econômico é extraordinário. Claro, parte do jogo que eles precisam jogar é construir confiança. Mas acho que minha última pergunta é dupla. Trata-se de canibalizar as indústrias de seus aliados, e isso está dando certo? E como você avalia o desenvolvimento da economia dos Estados Unidos agora? Eles conseguem reverter o declínio, ou você vê suas bases sendo ainda mais corroídas? Well, if you're talking about the cannibalization, Se você está falando sobre a canibalização dos aliados, digamos Japão, Alemanha e o restante da Oioba, acho que isso tem sido bem sucedido até certo ponto. Muitos desses países ainda dependem fortemente do mercado consumidor dos Estados Unidos. Estamos falando de uma dependência que varia de 20% a 40%, chegando até 50% de participação de mercado em certos setores. Portanto, sem dúvida, algumas indústrias e fábricas da Huawei terão que se mudar para os Estados Unidos apenas para ter uma chance de sobreviver. Mas isso também cria um grande problema para todo o bloco ocidental, para todo o hemisfério ocidental. the entire Western bloc, the entire Western hemisphere. You are hollowing out other parts. Você está esvaziando partes dos seus amigos, quase quero dizer do seu império, mas dos seus amigos, para fortalecer a própria economia dos Estados Unidos. Então, o que isso significa? Significa que muitos preços nos Estados Unidos vão subir, os consumidores vão enfraquecer e a dívida e os déficits continuarão a crescer. Porque, sem dúvida, vocês serão cortados de muitas cadeias de suprimentos dos BRICS, especialmente da China. Se todas as isenções ou restrições continuarem a se acelerar, assim o custo de vida nos Estados Unidos vai aumentar, o padrão de vida vai cair, e isso vai desestabilizar todo o sistema político e as pessoas no dia a dia. Então isso também não é nada bom. Então, se os Estados Unidos continuarem nesse caminho, toda a economia ficará ainda mais atolada em dívidas e déficits. É possível empurrar o problema com a barriga por mais algumas décadas, ou no máximo por uma década. Mas então, o ciclo de expansão e recessão será ainda pior. E quando essa recessão acontecer, ela estará concentrada principalmente no Ocidente, porque agora temos um mundo bifurcado e tudo está menos conectado. Portanto, se enfrentarmos uma grande recessão daqui a alguns anos, será o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, o mais afetado.
Se houver uma crise, acredito que será mais uma crise ocidental do que global. Western crisis than a global crisis. Just a quick follow-up on that. Do you see the Apenas um rápido acompanhamento sobre isso. Você vê o Império Mundial, ou os estados da linha de frente, começando a reagir ou responder. Bem, se você olhar para a Ásia, os sul-coreanos, por exemplo, eles foram convencidos a fazer um investimento bastante significativo nos Estados Unidos e acabaram sendo prejudicados pelos próprios americanos. Então, como está a reação sul-coreana, pelo que parece até agora? Houve alguma mudança? E também, você acompanha o discurso interno lá na Coreia do Sul? Eles meio que aprenderam a lição ou ainda estão apostando tudo nos Thousand Mime? betting everything on the US? Well, I think the Koreans, they are not very happy with giving the Bem, acho que os coreanos não estão muito felizes em dar os 350 bilhões de dólares em dinheiro. Eles já disseram várias vezes que prefeririam fazer algum tipo de acordo de dívida, emprestar dinheiro aos Estados do mês e esperar receber de volta, certo? Se realmente vão receber de volta, é outra história. Mas não acho que os coreanos tenham muita escolha, a não ser agir como os japoneses e jogar o jogo da demora. É tudo um grande teatro kabuki, um grande espetáculo para adiar o Trump, para ver como o resto do mundo reage, para ver como as coisas entre Trump e a China se desenrolam. Porque a Coreia, como sabemos, vende muitos chips, muitas exportações de tecnologia para os Estados Unidos, e eles realmente não querem ser atingidos por tarifas enormes. Ao mesmo tempo, Trump já disse que quer que muitos fabricantes de chips, muitas empresas de semicondutores se mudem para os Estados Unidos. E a Coreia do Sul não quer sofrer com isso. Seja lá se você chama de indignação ou tragédia, não seria bom para a economia. Então acho que a Coreia do Sul, assim como o Japão, está essencialmente presa. A melhor saída é apenas fazer uma encenação elaborada e torcer para que talvez os Estados Unidos percebam que a guerra comercial está, na verdade, fracassando. Well, this drama keeps. Bem, esse drama continua, como você disse, essa encenação toda. É realmente extraordinário como eles passaram de algumas tarifas e do Trump dizendo que o mundo inteiro basicamente se alinharia para, nas palavras dele, beijar sua bunda. Mas as coisas não estão saindo exatamente como esperado. Acho que foi o Mike Tyson quem disse uma vez que todo mundo tem uma estratégia até levar um soco na cara. Parece que os americanos também estão levando um bom soco na cara neste momento. Enfim, muito obrigado por dedicar seu tempo. Eu sempre acompanho seu programa. Só mais uma pergunta. Onde as pessoas podem te encontrar? Eu assisto ao seu canal no YouTube pelas análises excelentes. Sim, os espectadores podem simplesmente ir ao YouTube. É só digitar Shunfu. Você pode me encontrar em youtube.com/ShunfuGold. Estarei lá. Fazemos análise sobre economia, às vezes geopolítica, ouro, finanças e também investimentos. Finance and investments as well. Sim. Desculpe, preciso fazer mais uma última pergunta, porque esqueci que era justamente o principal que eu queria perguntar. Ouro, acima de $4.000. Quer dizer, lembro que em 2008 foi quando comecei a comprar ouro, porque durante a crise econômica causada por excesso de endividamento e de gastos, a solução foi, vamos nos endividar mais e gastar um pouco mais. Então pensei, com as moedas se desvalorizando, vamos comprar um pouco de ouro. Mas eu não teria imaginado $4.000 naquela época. As pessoas diziam, no futuro pode chegar a 2.000. Mas aqui estamos, passando dos 4.000. O que está acontecendo? Como você explica o ouro disparando assim? Certo. Vou explicar isso com um último exemplo. E é muito bom, certo? Então, sabemos que os Estados Unidos estão arrecadando quantias recordes em tarifas hoje. Scott Bessel andou dizendo, é fantástico, o déficit dos Estados diminuiu, estamos arrecadando muitas tarifas. Mas todos nós sabemos que isso vem dos próprios americanos, dos consumidores dos Sats. Mas aqui está o problema. O déficit orçamentário do ano passado foi de 1,8 trilhão, certo?
Neste ano ainda é de 1,8 trilhão, e isso apesar das tarifas recordes, apesar das arrecadações recordes de todos os consumidores dos Estados Unidos. Então o que isso significa? Significa que a parte dos gastos aumentou e os juros da dívida também aumentaram. Agora estamos em 1 trilhão por ano. Então pense bem, mesmo com a guerra tarifária em andamento, os gastos dos Estados Unidos continuam subindo. E se por algum milagre a guerra tarifária acabar, de repente uma grande parte das receitas desaparece. Mas os juros da dívida, os gastos, todos os benefícios, discricionários, obrigatórios, continuam aumentando. Assim há agora um fluxo ainda maior de dinheiro perseguindo menos ativos, sejam ações ou ouro. Portanto, se estivermos falando apenas do ouro, sem trocadilhos, o futuro parece realmente bastante promissor. Pun intended, the future looks quite bright indeed. Meu único arrependimento é não ter comprado mais ouro. De qualquer forma, obrigado novamente por dedicar-se limpo. Sem problema. Tudo bem, até mais.